sempre esqueço. Só para aqui e passar aqui, né? Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Sou Paula, R3, né? Vou falar para vocês de insuficiência hepática aguda. Eu fiz algumas confusões dessa aula, porque eu achei que ia ser o mês passado, né, minha aula, e que eu ia estar rodando no fígado já uns 15 a 20 dias quando eu apresentasse. Então, que eu fosse poder trazer algumas coisas mais com propriedade, mas no final das contas eu não ia rodar no fígado, eu ia rodar na MI, eu fiz uma confusão. E, enfim, acabou que eu tô rodando no fígado agora, mas só tem 2 dias, então, 1 dia e meio. Então, não deu para aprender tanta coisa assim na prática, mas eu vou passar para vocês o que eu estudei aí. E vocês vão me corrigindo aí, eu acho que mais da metade já passou, então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que é não controvérsia, né, mas que a gente tem várias definições para o que é uma insuficiência hepática aguda aí ao longo da história aí, das doenças hepáticas. Uma delas é que insuficiência hepática é uma lesão hepática severa, né, potencialmente reversível, com encefalopatia instalada em menos de 8 semanas do início de sintomas em pacientes sem cirrose. Aí tem outras pessoas que falam que então é uma síndrome fatal de rápida progressão, caracterizada por icterícia, encefalopatia e coagulopatia, acarretando em disfunção de múltiplos órgãos em pacientes sem cirrose. E por fim, a que eu vi mais sendo usada aí nos trabalhos é que insuficiência hepática aguda é caracterizada então por encefalopatia hepática de qualquer grau, um INR acima de 1,5, e uma doença aguda com menos de 26 semanas num paciente sem cirrose. Acho que a ideia é a mesma para todas as definições. Lembrar que tem um pouco de diferença em relação à insuficiência hepática aguda de hepatite fulminante, né? Eu já vi aí nesse 1 dia e meio que a gente costuma caracterizar mais hepatite fulminante, aquela insuficiência hepática que chega a ter critério para transplante, tá? Que a gente vai falar ao longo da aula. Bom, não é meu objetivo falar das diversas causas de insuficiência hepática aguda e nem dos tratamentos direcionados para a causa. Tá? Mas só para a gente lembrar rapidamente, então, temos as causas virais, né, dos vírus de hepatite ou não de hepatite, principalmente hepatite B, por exemplo. Drogas, eu digo mais medicamentos, então, principalmente a gente tem que lembrar do paracetamol, né, no Brasil talvez não seja tão comum, mas na América do Norte, como eles não têm dipirona, né, e a dose que a gente usa usualmente do paracetamol já é bem próxima da dose potencialmente tóxica. Então, sempre tem que ser uma droga que a gente tem que lembrar de perguntar se o paciente fez uso, pode ser até tentativa de autoextermínio também, né? E lembrar que nesse caso teria, talvez, aí uma terapêutica direcionada com acetilcisteína, mas geralmente o paciente recebe no pronto-socorro. Budd-Chiari, né? Então, síndromes trombóticas, doenças autoimunes, doenças de Wilson, gestação, e infelizmente até 30% das vezes, mesmo com biópsia, a gente acaba não descobrindo a causa. Só de interessante, eu tô com uma paciente no fígado em relação a drogas também, drogas ilícitas, né? Uma paciente com hepatite fulminante por cocaína, né? Então ela fez uma vasoconstricção, chegou com uma hepatite isquêmica, assim, acabou fulminando, mas até tá evoluindo bem. Então, assim, o que interessa pra gente, na minha opinião, no cuidado da terapia intensiva, né? Insuficiência hepática aguda nada mais é que uma disfunção de múltiplos órgãos, tá? Então, o nosso objetivo do cuidado ao longo da internação é dar um suporte adequado, né, até que o paciente vá para o transplante, caso ele tenha indicação, ou até ele se reverter aí da lesão. Aqui só para ilustrar que realmente é uma doença que acomete todos os órgãos, né? Eu vou falar mais ou menos assim de todos eles, de todas essas disfunções. Agora, nesse slide eu não vou citar nada, só para vocês terem uma noção aí de realmente todo o acometimento aí em todos os nossos sistemas. Eu vou focar mais no sistema neurológico, tá? Porque, assim, realmente é uma disfunção de todos os órgãos, então seria difícil tentar abordar tudo, ficaria muito longo. Mas vamos, para ser um pouco mais didática e falar por sistemas, igual a gente está acostumado, né? Então, o sistema neurológico é o principal e o primeiro que eu vou falar, tá? Então, é um paciente que faz encefalopatia hepática, né? Nossa preocupação em relação a isso é que a hipertensão intracraniana, né, em consequência dessa encefalopatia, é uma das principais causas de morte desse paciente ou de sequelas graves, tá? E o problema é que os sinais clássicos de hipertensão intracraniana, nesse doente que já está encefalopata, é difícil da gente avaliar. Aqui um pouco de história antes da gente começar, que eu achei interessante. A primeira descrição de encefalopatia hepática foi lá nos anos de 1800, quando era um residente de cirurgia, esse Nicholas Eck,
de 29 anos que eles estavam tentando arrumar um tratamento para paciente crônico com ascite refratária. E aí eles fizeram pelo menos a primeira descrição, né, do shunt portocava, tá? Então eles excluíam o fígado para tentar tratar a ascite. Muitos eram em porcos, né? Esse experimento era um trabalho experimental. E a maioria dos porquinhos morreu, mas aí depois os que sobreviveram, eles começaram a alimentar, né? E eles perceberam que quando davam carne para os porquinhos, eles começaram a fazer ataxia, convulsão, e eles chamaram isso de intoxicação por carne. Tá? Mas, na verdade, já era a primeira descrição de encefalopatia hepática, né? A gente sabe, tô dando mais aminoácido pro porquinho, e ele não tinha fígado mais, né, para metabolizar, então ele acabava desenvolvendo encefalopatia hepática. Primeiro, sobre os aspectos da fisiopatologia, né, é algo bem complexo, não é totalmente assim, entendido, né, todo a fisiopatologia da encefalopatia hepática, mas ela torna ao redor de, assim, dano direto aos astrócitos, né, da amônia, edema vasogênico, é um paciente que está inteiro inflamado, e uma hiperemia cerebral também consequente a essa inflamação. Então, aqui só para a gente lembrar, né, na alimentação, a gente vem aqui aminoácidos, proteínas, tá, que são degradadas aí pelas proteases e ureases em amônia. A amônia é direcionada para o fígado. Lá no fígado, ela entra no ciclo da ureia, né, é transformada em ureia e depois vai para o rim e então é excretada. Bom, o ciclo da ureia, só para ilustrar, não é o objetivo, assim, a gente ficar lembrando aí da química, mas lembrar que ele acontece em duas das reações do ciclo da ureia na mitocôndria, o resto no citosol, são 5 reações, tá? Então, começa aqui com a amônia e no final sai a ureia, tá? Então, precisamos dos hepatócitos estarem funcionando para que esse ciclo ocorra, né, de uma maneira normal, e a amônia acabe virando ureia. Bom, quando eu tenho, então, uma insuficiência hepática, essa amônia, a amônia acaba não sendo degradada em ureia, né? Meu hepatócito não tá funcionando, então eu acabo tendo um acúmulo corporal de amônia. Essa amônia acaba indo para o sistema nervoso central, e no contexto de insuficiência hepática aguda, que além da amônia alta, eu tenho uma inflamação, uma CIR sistêmica, né? Então, vasodilatação, eu tenho um aumento do fluxo cerebral também, né? E essa amônia, ela se junta com glutamato no astrócito, né? Aumenta o glutamina, e glutamina é osmologicamente ativa, né? Então, ela puxa a água para dentro do astrócito e acaba tendo um edema cerebral, tá? Eu tenho uma imagem que vai explicar melhor aqui. Aqui, então, paciente inflamado, com muita amônia, eu incho o meu astrócito, tá? E faço uma hipertensão intracraniana, tá? Tanto pela questão do edema celular, né, intracerebral dos astrócitos, quanto o aumento do fluxo cerebral causado pela inflamação sistêmica. Aqui é só a imagem da glutamina, né, puxando água para dentro da célula e acabando edemaciando aí as células do sistema nervoso central. Bom, então a gente viu que a principal causa da encefalopatia hepática parece ser a amônia, né? A princípio não é totalmente explicada por ela, mas ela sim parece ser o evento principal aí da causa da disfunção neurológica. E aí começaram a estudar, né, qual seria realmente então a relação da amônia com a gravidade da encefalopatia ou até a evolução para uma hipertensão intracraniana. Tá? Então esse trabalho aqui, se eu não me engano, é de 1999, que eles pegaram os pacientes com encefalopatia hepática, se eu não me engano era grau 3 ou 4, e foram acompanhando, né, os níveis de amônia e viram quais evoluíram para herniação cerebral e quais não evoluíram, e qual seria o nível sérico de amônia relacionado a isso. Então, a gente vê que o CH aqui, né, então, herniação cerebral, a grande maioria aí tinham níveis bem maiores, acima de 200, que reforçava realmente que talvez a amônia fosse a principal causa aí dessas encefalopatias. Bom, esse outro estudo também aqui, ele é citado no guideline, em vários outros textos, né, que eles também tentaram ver aí diferentes níveis de amônia, tá? E a proporção de dias livres aí, de pacientes livres de hipertensão intracraniana. Então, a gente vê que quando o paciente tem um corte, assim, ele tinha menos que, uma amônia menor que 100,
muito pouco acabava evoluindo realmente com hipertensão intracraniana. Agora, quando já era maior que 200, a gente vê que isso aumenta bastante a incidência da hipertensão intracraniana, né? No final das contas, eles não acharam nenhum número muito bom, com uma acurácia muito boa, para falar, esse número é sensível, específico para ter hipertensão intracraniana, porque, de novo, é um paciente que já está encefalopata, já está torporoso pela própria encefalopatia. Então, por isso que motivava eles a tentarem ver se tinha algum exame de sangue, algum valor que eu devesse preocupar, ver se ele está evoluindo ou não para hipertensão intracraniana. Eles colocam, assim, depois lá da estatística do trabalho deles, que uma amônia acima de 100 predizia a ocorrência de encefalopatia grave em 70%, e eles observaram que 55% dos pacientes com amônia maior que 200 tinham hipertensão intracraniana. Então, só, assim, não parece ser um número muito sensível nem muito específico, mas segue aí no caminho do que a gente estava pensando, né? Quanto maior a amônia, mais risco de elevar, do paciente estar evoluindo para hipertensão intracraniana. Aqui um outro trabalho que eles acharam aí uma área sobre a curva um pouco melhor, que uma amônia acima de 124 tinha uma acurácia aí de 76% para predizer hipertensão. Na verdade, aqui era para predizer mortalidade, tá? Então, provavelmente secundária a um maior dano cerebral, mas eles avaliaram era mortalidade mesmo. Bom, então agora a gente já sabe que a principal causa da encefalopatia nesses doentes é a hiperamonemia, né? E a gente sabe que realmente o valor da amônia parece estar relacionado a uma maior gravidade e uma maior probabilidade tanto de mortalidade ou de evolução para hipertensão intracraniana e herniação cerebral. Bom, aí para a gente classificar, aquela classificação de sempre, que eu acho que todo mundo já é familiar, então vai de 0 a 4, então o paciente 0 não tem encefalopatia, 1 encefalopatia leve, tem um tremor no máximo, um flapping, um pouco sonolento. Grau 2, um paciente mais letárgico, já está mais desorientado, já tem um tremor um pouco mais evidente. Grau 3, um paciente sonolento, mas ele ainda desperta ao chamado, está bastante desorientado, pode ter comportamentos inadequados. Hiperreflexia, pode já começar a apresentar rigidez muscular. E 4 é um paciente em coma, pode apresentar até postura normal aí descerebral. Bom, então como que a gente suspeita de hipertensão intracraniana? Isso é como sempre, tá? Então é um paciente, nesse caso, né? Então é um paciente que já vai estar com uma encefalopatia mais avançada, grau 3, 4, coma profundo, hipertensão, bradicardia, alteração pupilar e as posturas anormais. Isso eu acho que todo mundo já tem uma boa noção. Aí de exames complementares, né? Basicamente as mesmas coisas de sempre, que a gente sabe que são de difícil acesso, nem sempre vale a pena, e nada muito acurado também. Então, nos trabalhos eles citam aí saturação do bulbo jugular, Doppler transcraniano, eletroencefalo, tomo. Assim, nada de muito relevante, nada que pelo que eu vi, se use muito na prática. Né? A tomo talvez seja a que o pessoal tende a fazer mais, mas também dos trabalhos ela tem pouquíssima acurácia para predizer se o paciente está evoluindo ou não com hipertensão intracraniana. Inclusive, acho que até menos que no caso do trauma, por exemplo. E o Doppler transcraniano é uma medida à beira-leito que pode te ajudar, eventualmente, se o paciente piorar na sua frente, se estiver acompanhando, mas nada também com muita evidência. E aí a gente tem a questão de passar o catéter de PIC, né? De avaliar, monitorizar a pressão intracraniana nesses pacientes. A gente sabe da discussão toda do paciente com TCE, né? Apesar de lá no guideline tá falando para a gente usar. Aqui no fígado não tem nada recomendado, assim, é sempre uma controvérsia esse assunto. E pelo que eu vi, perguntei para os meninos, aqui a gente usa pouco no hospital. Tá? Bom, o que eles falam, né? Primeiro tem esse trabalho aqui, de 1990, que tentou mostrar que talvez seria seguro a gente passar um catéter, e aqui eles avaliaram um catéter epidural, tá? Nos pacientes com hepatite fulminante. Bom, eles mostraram, não foi um trabalho randomizado, né, nem nada, mas aqui eles mostraram que os pacientes monitorizados, eles viviam um pouco mais em horas, tá? E que eles julgavam que isso seria bom, porque se, dependendo, aparecer um fígado para transplantar nessas horas a mais, talvez fizesse sentido. Aqui é só um quadro que eu achei legal, que dos pacientes monitorizados, vê, assim, as alterações do exame físico, né? Se você poderia ou não ter
chegado na mesma conclusão que o paciente estava piorando. Então, no paciente monitorizado, por exemplo, a incidência da pressão no monitor acima de 25 era acompanhado só, assim, 65% das vezes. Ele também tinha hipertensão, 10% também tinha alteração pupilar, aqui 56% dos que não sobreviveram tinha alteração pupilar, enfim, é um quadro bem heterogêneo, eu acho que só mostra pra gente que realmente é um paciente difícil de examinar, né, mas ao mesmo tempo também não sei se vale a pena passar o catéter. Aí aqui já vem outro trabalho falando mais sobre as complicações, né, de passar o catéter de PICC, principalmente nesse paciente, que é coagulopata, né. Esse aqui foi uma coorte de mais de 700 pacientes, do grupo de estudo americano, de um grupo que estuda só hepatites agudas graves, né. Esse gráfico aqui só mostra a heterogeneidade. Esse aqui são os centros, tá? Não sei se são todos americanos ou se tinha outros, e da porcentagem de uso de PICC conforme o centro, tá? E eles viram que só 28% dos centros especializados usavam o catéter de PICC. Eles também, nesse mesmo coorte, eles tentaram ver qual era o tipo de catéter que o pessoal usava mais, né? Então, era subdural, 64%, e qual seria o preparo para mandar o paciente para o centro cirúrgico, pensando que esse paciente é um coagulopata. Aí 90% dos centros, então, que geralmente indicam PICC, que passam catéter subdural, eles fazem um plasma antes do procedimento. E aqui, como esperado, tá? Vou só resumir aqui para vocês, ficou pequeno, mas quanto mais PICC, mais intervenção, né? Então, o paciente que passou mais PICC, ganhou mais manitol, ganhou mais barbitúrico, ganhou mais vasopressor, tá? Mas, peraí, só antes de eu passar para o outro. E, assim, aqui eles viram poucas complicações, só 10% dos pacientes evoluíram com complicação e todas, não sei se é só, né, na verdade. Bom, 10% evoluíram com complicações e todas elas de hemorragia intracraniana. E aí, por fim, apesar de mais intervenções daqueles pacientes, não teve alteração de mortalidade, tá? Então, você passar ou não passar PICC, nesse estudo não mostrou nenhuma diferença de desfecho, e eles se separaram aqui pelas causas de paracetamol e não paracetamol. Bom, o que um dos artigos sugere é que nos pacientes mais graves, você poderia tentar fazer uma tomo, e aí se não tiver nenhum sangramento, nem nada, se você quiser passar, aí você passa, mas sem muita evidência. Bom, aí aqui é um trabalho aí, então, como manejar, então, essa disfunção neurológica, né? A gente, então, de novo, a amônia, principal causa, ela mostra mais gravidade e é um paciente difícil de examinar, no qual parece que não faz sentido tanto a gente passar a PICC. E agora, então, como que a gente vai cuidar desse paciente até ele para o transplante, né? Tem esse texto do Bellomo aí que ele considera uma terapia dos 4 Hs, tá? Então, hiperventilação, hemodiálise, hipernatremia e hipotermia. Hiperventilação é aquela mesma questão que a gente está acostumado também do trauma, né? Não tem evidência em fazer uma hiperventilação profilática. O valor de CO2 a gente tende a manter no limite inferior, entre 30 e 40. E aqui a recomendação do guideline europeu de insuficiência hepática, ele sugere manter entre 34 e 41, que é 4,655 pKa. A hemodiálise, que eu achei um tema um pouco mais interessante aí, que era algo que eu não conhecia muito bem, né? De você dialisar o paciente pela amônia mesmo, tá? A gente sabe que a ureia e a amônia têm uma cinética semelhante, né, em termos de clearance por difusão e por convecção. Elas têm um peso molecular baixo, né, a amônia ainda mais baixo do que a ureia, e um volume de distribuição alto. E parece que a dose e a intensidade da diálise são relevantes para manter a amônia em níveis normais de maneira rápida. Bom, a história da diálise para amônia já começou há muito tempo, tá? Até hoje, assim, não tem nenhuma recomendação formal, nem no guideline do CADIGO, nem do europeu de insuficiência hepática para a gente recomendar a diálise só pensando na amônia, né? Então, todos os trabalhos em adultos são feitos baseados nos pacientes que têm lesão renal, né? E aí eu acabo dosando ali a amônia, vendo como que é o desfecho neurológico desse paciente. Então, não tem como fazer um trabalho randomizado. Aí, assim, que só para ilustrar, essa história de dialisar a amônia já vem lá de bastante tempo nas crianças que nascem com um erro inato do metabolismo, né? Que também não transformam a amônia em ureia, e aí nascem já muito grave, e então os pediatras costumam indicar diálise para clarear a amônia nessa população.
Bom, em adulto, então, tem esse texto do Hepatology aqui, que, que eles tentaram avaliar a terapia de substituição renal, se era associada a uma redução do nível de amônia e se isso mudaria a mortalidade daqueles pacientes. Acho que ficou um pouco pequeno aqui, né? Mas o de cima é o paciente que está dialisando, tá? Você vê que os dois caem, né? Porque o paciente fica com medidas clínicas também para reduzir e depois ele chega num platô e teoricamente parece que o que dialisa continua caindo. Aqui eles compararam diálise intermitente, contínua, a contínua é essa de cima, intermitente, essa daqui, a mais clarinha, e a sem diálise, essa daqui do meio. O que eles viram, né? Então, eles viram que o paciente que dialisa contínuo desde o primeiro dia da encefalopatia hepática, ele diminui, ele tem menor mortalidade, tá? Nos pacientes que não foram transplantados. E no paciente que dialisa intermitente no primeiro dia, parece que eles têm uma mortalidade maior, né? A gente discutiu outro dia alguns dos artigos, até com o pessoal da Nefro, realmente que esse é um paciente que a gente tem que tomar cuidado em indicar diálise intermitente, né? Então, aqui reforça a ideia de que se a gente for dialisar esse paciente, realmente parece ser melhor a gente dialisar com método contínuo. Então, parece que dialisar contínuo no primeiro dia diminui a mortalidade nesses pacientes. Esse outro estudo aqui, ele tentou ver o clearance de amônia, né, conforme as horas vão passando da diálise, tá? E eles tentaram ver também a diferença de dose da diálise, e se a dose mais alta ou mais baixa faria diferença num clearance mais rápido da amônia. Então, aqui a gente vê que conforme as horas passam, realmente a amônia cai, e nesse gráfico aqui, a gente vê que conforme eu aumento a dose de ultrafiltração, né, o clearance de amônia realmente aumenta, tá? Então, talvez aí no Critical Care Nephrology, eles põem aí que talvez a hiperammonemia seja uma última tentativa aí da gente indicar, deles tentarem estudar aí uma hemodiafiltração de alto volume, né, de altas doses. O que eles sugerem nesse texto, depois de fazerem uma revisão aí desses artigos que eu mostrei, é que talvez faça sentido na fase mais aguda você dialisar o paciente com uma dose um pouco mais alta, chega aí a 90 ml kWh, até a amônia cair para abaixo de 100, e depois se você entrar numa fase de manutenção, que aí com uma dose um pouco mais rotineira para a gente aí de 35 ml kWh. Eles sugerem você indicar a terapia com uma amônia acima de 150, em piora, ou se tiver acima de 200, independente, que é aquele marco que a gente viu lá, que realmente parece estar mais relacionado à herniação cerebral. De peculiaridades da prescrição, então a gente sempre vai preferir contínua, né? A gente sempre vai tender a deixar um sódio mais alto, talvez essas questões de doses mais altas. E aqui, pensando no contexto só de puxar para contexto renal, metabólico, eletrólitos, lembrar que o fósforo, no paciente que está regenerando o fígado, ele parece ser um marcador de regeneração, né? Então, o fósforo cai. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar aí no cuidado do manejo eletrolítico do doente. Aí, a anticoagulação, né? A gente teve uma discussão também já esse ano, que a gente vai manter a anticoagulação com citrato, independente do fígado, independente da insuficiência hepática, tá? Mesmo nesse caso, então, o citrato é superior. E a intoxicação parece só ser um marcador de prognóstico mesmo. O paciente que intoxica provavelmente já está numa disfunção de múltiplos órgãos refratários, função celular. Assim, óbvio que é um paciente que a gente tem que ter uma vigilância maior, às vezes usar uma dose de citrato menor, e ficar sempre de olho em hipocalcemia, em acidose, no anion gap, no lactato. Bom, o que o guideline põe, então? Que você instituir a terapia de substituição renal precoce pode ser considerada, então, para uma hiperammonemia persistente, e para controlar os outros distúrbios metabólicos, né? Então, ele não põe nada muito certo, assim, que é uma indicação, mas ele põe para a gente considerar. A anticoagulação, ele põe que ainda é algo de debate, né? E se você usar citrato, você tem que monitorizar metabolicamente aí de mais perto. E sempre preferir contínuo. Bom, hipernatremia, então, a gente sempre mantém um sódio sérico um pouco mais alto, parece ter benefício. Fazer salina hipertônica no paciente com encefalopatia HAL 3 ou 4 parece reduzir a incidência de hipertensão intracraniana.
O sódio acima de 150 também já não é tão mais seguro, e o manitol também pode ser realizado, mas geralmente esse paciente tem lesão renal, então a gente não usa tanto. Hipotermia é tão controverso quanto em todos os outros assuntos. Induzir hipotermia, então, reduz a pressão, a gente sabe isso, mas não parece mudar nenhum tipo de desfecho. Bom, esse aqui é só o resumo, né, das 4Hs que o texto sugere para a gente. Então, para a gente tratar essas encefalopatias mais graves, a gente vai hiperventilar moderadamente, hemodiafiltrar, então, da diálise da amônia. Hipernatremia tender a deixar o paciente com sódio um pouco mais alto, e a hipotermia seria só evitar febre, assim, na minha opinião. De demais recomendações, então, se eu precisar sedar esse paciente, eu vou precisar, né, eu vou usar Propofol, é a droga de escolha. Já tentaram estudar se vale a pena a profilaxia para crise convulsiva, e não precisa, bloqueador só em caso necessário. E se o paciente tiver refratário, eles falam de indometacina, tem alguns trabalhos, e hepatectomia, né? O paciente pode ficar anempático por algumas horas, se o fígado estiver chegando, se você achar que o fígado está causando mais mal do que bem, que não é tão incomum. Lembrar que lactulose, rifaximina não tem nenhuma evidência nesses quadros agudos, tá? E, na verdade, aumenta a distensão, já é um paciente gastroparético, então não vale a pena encher a prescrição dele por isso. Bom, aqui só resumindo, então, tudo que eles põem de recomendação no guideline para encefalopatia hepática é que eles devem ser avaliados continuamente, né? Avaliar a piora. Nos pacientes grau 3 ou 4, tem que tomar cuidado, prevenir a aspiração, então provavelmente é um paciente que vai ser entubado rápido. O Doppler não precisa ser usado, assim, não tem grande acurácia. E os pacientes... O que ele fala aqui? Do nível da amônia, né, que você tem que... O paciente que chega acima de 150, 200, você pode considerar fazer todos aqueles tratamentos que a gente falou, de hiperventilar, diálise. E manitol e salina hipertônica pode ser usado se o paciente tiver algum escape aí, e é como uma medida temporária, né? Bom, então, de sistema neurológico era mais ou menos isso, de respiratório. Então, é um paciente que geralmente já está entubado por encefalopatia hepática, ele pode evoluir com uma SARA, tá? Como todas as outras causas aí de inflamação sistêmica, e as recomendações clássicas para ventilação. Lembrar se tiver um capnógrafo, para você tentar deixar o CO2 no limite inferior. Hemodinâmica, o paciente geralmente está chocado, você lembrar de restaurar volume, pelo menos no início, né, um paciente que vomitou muito, ficou sem comer em casa, lembrar que pode ter esse componente no começo do quadro. Vasodilatação a gente trata como sempre, nora com ou sem vaso. Corticoide, a disfunção adrenal é prevalente, mas não tem nenhuma evidência se faz diferença nesse tipo de choque. E a gente guia aí os vasopressores se o paciente estiver com pique para manter uma PPC entre 50 e 65. Lembrar que a gente não quer aumentar muito isso também para não piorar o edema cerebral. De nutrição, então, né? Cuidados padrões mesmo. Então, iniciar a dieta interal conforme tolerância e disfunção orgânicas estáveis. Gastroparesia é bastante comum. Não tem evidência para iniciar parenteral com menos de 5 a 7 dias. A sugestão de proteína é 1 a 1,5 mesmo. Vigilância dos níveis de amônia, né? O paciente faz muita hipoglicemia. E aqui o inibidor de bomba de próton como profilaxia, ele é mais aceito, né? Vamos falar assim. De infeccioso, então. Infecções por bactérias e fungos são bem prevalentes nessa população, né? Os sinais clássicos, febre e leucocitose podem estar ausentes em grande parte do quadro. Incidências de infecções nos trabalhos variam de 35% a 80%. Os gram-positivos são os mais frequentes, mas tem germes gram-negativos também. Eles já tentaram estudar e ver se vale a pena dar antibiótico profilático, e não tem diferença de mortalidade, tá? Eles parecem desenvolver menos infecções, né? Mas também estudo observacional e não tem redução de mortalidade. Lá na UTI, a gente costuma fazer profilático no paciente que vai para o transplante, né? Mas na hepatite fulminante nem sempre. Bom, então no guideline eles põem que antibiótico profilático ou os antibióticos não absorvíveis, né? Então rifaximina e antifúngicos não melhoram sobrevida, tá?
Então, o que a gente tem que fazer é culturar ele frequentemente e avaliar aí a piora de alguns sinais que podem levar você a pensar que ele está infectado. Então, piorar de uma hora para outra encefalopatia, sinais clínicos de infecção, que é um pouco difícil, né? E lembrar de cobrir fungos se o paciente começar a ficar bastante prolongado aí, infeccionar e parecer estar infectado depois de alguns dias de internação. Bom, de hemato, então, paciente coagulopata, né? Mas apesar do INR alargado, a gente não sabe muito bem em que polo que ele se encontra. A gente sugere que as coagulopatias devem ser corrigidas só em procedimentos ou sangramento ativos, tá? Profilaxia de TEV é indicada se tiver ausência de sangramento e a gente tem que reavaliar diariamente, tá? Alguns alvos sugeridos no guideline é uma HB maior que 7, plaqueta maior que 60 e fibrinogênio 150 a 200. Mas aqui na UTI, a gente, mesmo com fibrinogênio mais baixo, se não tiver sangramento, não tiver procedimento, a gente tende a só ficar em vigilância. Tá. Tromboelastograma tem uma aula do Rodolfo no site. Acho que não ia dar para eu abordar. Ainda não entendo muito sobre o assunto também. Aí, quem quiser depois relembrar, um paciente que vale a pena, né, que a gente tem acesso aqui na UTI do fígado, a pedir o trombo desse doente. Renal, então, é um paciente que tem muita disfunção renal. Lembrar que é um paciente que faz lesão renal aguda sem ureia alta, né? Geralmente eles já estão dialisando precocemente, não é por lesão renal, mas sim pela hiperomanemia. Apesar de não estar em guideline, já é mais aceito aí. Você vê que vários pacientes na UTI do fígado estão dialisando, apesar de scores ainda baixas. Tem muitos distúrbios eletrolíticos, e lembra daquela questão do fósforo, que parece, hipofosfatemia parece ter relação com bom prognóstico. De profilaxias, então, resumindo, o inibidor de bomba de próton é mais bem aceito nessa situação, que é um paciente com vários riscos, né? Então, coagulopata, em jejum, chocado, entubado, e profilaxia de TEV deve ser reavaliado constantemente. De dispositivos, o paciente geralmente vai estar todo invadido, e a gente tem dúvidas aí de passar ou não pique, mas pelo que eu vi aí na prática, o pessoal não costuma passar muito. Só para fechar, então, de terapias avançadas, a gente sabe que existe hoje diálise extracorpórea com albumina, né? A gente tem dois tipos, que é a MARS e SPAD. MARS é um sistema de recirculação, então é como se o sangue do paciente passasse 2 vezes no sistema, tá? E SPAD é o single pass, então passaria só uma vez. A ideia é a mesma, né? A ideia é remover as toxinas endógenas acumuladas, através de um dialisato que é rico em albumina. Então, como se a albumina fosse lá e ligasse nessas toxinas para tentar filtrar melhor aí para o paciente o que o fígado dele não está conseguindo metabolizar. Então, ela reduz níveis de bilirrubina, melhora geralmente a hemodinâmica, melhora a encefalopatia, mas não tem evidência que reduz mortalidade nesse paciente agudo, tá? E temos também a plasmaférese, tá? Que geralmente em altas doses de plasmaférese tem esse trabalho um pouco mais novo, que ele parece que no paciente que não vai para transplante, que é esse menos LTX aqui, quem fez plasmaférese parece ter morrido menos, tá? Então talvez seja uma nova terapia aí, mas eu nunca vi fazer na prática. Bom, e por fim, então, o que a gente faz de melhor para esse paciente é indicar para o transplante, geralmente é um paciente muito grave. A gente tem os critérios do King's College, né, e o CLIT. O que a gente mais usa, pelo menos que eu vi lá nesse 1 dia e meio, é que tá com muita hepatite fulminante, é o CLIT, né, então, que é a confusão ou coma, então, cefalopatia 3 ou 4, fator 5 menor que 20, ou o fator 5 menor que 20 se o paciente tiver maior que 30 anos. Aqui, menor que 30 anos. Bom, depois isso aqui, quem quiser eu passo, mas basicamente é o paciente que está acidótico, incoagulável, lesão renal, bilirrubina alta, tem um critério de idade aí, e encefalopata. Bom, era isso. Obrigada. Só zoeira, tá lendo? Quê?
Obrigada, Ana. Quando eu rodei lá, eu fiquei com muita dúvida. É essa mesma questão que a gente sempre bate, né? Dialise, não dialise e tal. E tive a oportunidade de também, no mês anterior, na NEF, pegar uma discussão assim. E ambas começaram a dialisar, assim, bem precoce. O nível de amônia 100, não estava nem muito alto ainda, já tinha algum grau de encefalopatia. E uma delas, assim, me deu a sensação de que tem muita coisa que está acontecendo que a gente não tem nem ideia, a gente bota tudo na culpa, assim, da amônia, e uma, por exemplo, acabou sangrando a cabeça, a outra não, até onde eu acompanhei, e não sei se faz sentido, o que você acha? Você acha que tu indicaria logo bem precoce? Você acha que talvez a gente pode estar acabando correndo aquele risco de estar indicando mais intervenção e maior risco de evento adverso para o paciente? O que você acha? Então, com a minha grande experiência, não, assim, o que eu também vi uma que uma paciente que está lá com a gente agora, também começou a dialisar bem precoce, inclusive ela não chegou a fulminar, não teve critério de transplante, e começou a dialisar por amônia maior que 100, foi o critério. Ela evoluiu bem, ela resolveu a encefalopatia, a amônia caiu, mas assim, eu não sei se isso também não iria acontecer sem a diálise, né? Do ponto de vista renal, ela não tinha nenhum critério para dialisar. Eu não sei, eu não tenho muita experiência. Parece boa a ideia, eu acho que realmente é uma intervenção de risco, mas comparada com várias outras que a gente vê, acho que pelo menos é algo que a gente está mais acostumado, a enfermagem está mais acostumada, então todo mundo consegue tocar melhor. Agora, esses critérios que me incomodam um pouco, igual, assim, maior que 100, ou porque maior que 200 é igual a herniação e tal. Pelo que eu revisei desses números, são aqueles trabalhos ali. Assim, não sei se tem algum outro que eu não consegui achar. Mas é tudo observacional e, pelo contrário, nem acho que a acurácia é tão boa dos valores em si. Acho que a gente não tem que se agarrar só nisso, mas se é um paciente que está piorando, o rim também realmente está piorando, eu acho que eu indicaria um pouco mais precoce do que o normal. Porque eu acho que, assim, no paciente que tem só lesão renal, a gente tende a talvez ser um pouco mais conservador por mais dias. Esse é o paciente que talvez eu não dialisaria tão tardiamente. Acho que é só isso. Quando eu estava lá no fígado, eu tive 2 pacientes que eu perguntei muito sobre isso que o Fred está falando para os chefes, porque eu não tinha experiência nenhuma. Teve um paciente que foi uma fulminante mesmo, só que a gente nunca descobriu a causa dele, ele melhorou muito rápido, mas ele chegou bem rebaixado e a amônia, tipo, no primeiro dia, eu me lembro que era, tipo, 30. Ela foi subindo muito devagar, deu até discussão com a nefro se dialisaria ou não, eu perguntei para os chefes, eles disseram que volume de distribuição muito alto, que talvez o que a gente estivesse medindo não seja realmente, não sei se tem alguma outra coisa que está dando essa alteração clínica, porque o cara era encefalopatia hepática grau 4 com uma amônia menor do que 50. E, tipo, com muita alteração clínica e tomo inchada. E aí a gente começou a fazer a prisma nele, ligou prisma mesmo bem precoce. E aí a justificativa que ele me deu foi essa, de que talvez um número não tivesse uma boa correlação com a clínica e que era melhor a gente ligar logo do que evitar acontecer do que já aconteceu no passado, de transplantar e o paciente herniar na mesa. A amônia não explica todos os casos, toda a fisiopatologia. Sim. E aí teve outra paciente minha também, hepatite, essa era uma ACLF, já era diferente, e que ela também, a amônia era baixa, não era alta, e que também foi entubada por encefalopatia, não acordava sem sedação, e não, tipo, acho que uns 7 dias depois foi que foi ficar maior que 100. Não era um número muito alto, sabe? Eu tenho isso de que eu não acho que a amônia justifica tudo, e a impressão que eu tive era que eles fazem isso até para evitar de que perca. É a impressão que eu tive. O senhor quer dar a sua opinião aí sobre o que você acha? A gente, assim, vamos só começar assim, né? Insuficiência hepática aguda, CLF e o cirrótico são coisas bem diferentes, né? Só que, assim, todos fazem encefalopatia. A encefalopatia, clinicamente, é muito parecida, né? E
Nos crônicos, raramente você vai ver amônia alta. Na CLF, de vez em quando. Né? Nos crônicos, raramente eles orniam. Na CLF, de vez em quando. E, enfim, eu penso exatamente o que o Fred comentou. Né? A amônia provavelmente é um marcador, no meio de um mar de coisas que a gente não tem nem ideia do que são. Né? E só para complementar nesse assunto, quando você faz de terapia extracorpórea, uma das grandes vantagens da troca plasmática, na verdade, né, da plasmaférese, é que você está trocando um monte de coisa que você não tem nem ideia do que é. Né? E talvez funcione mesmo. Né? Talvez funcione mesmo. Só lembrar que... a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Só desculpa, só... porque vocês lembram da febre amarela, né? A febre amarela, a primeira cacetada, a segunda cacetada, a grande diferença foi a plasmaférese, que aconteceu, e a mortalidade realmente nossa aqui desabou. Só que as dívidas do HC explodiram. Né? E, assim, a HC saiu da segunda onda ali quebrada, absolutamente quebrada, por causa da plasmaférese. Lembrar que teve gente que chegou a fazer 2 vezes por dia. E o negócio é muito caro. E não é caro pelo plasma, o plasma é até barato, né? Porque o plasma acaba sendo resíduo dos concentrados de hemácia. Não, só para ficar na cabeça. Eu acho que assim, dialisar por amônia muito baixa, eu acho que assim, cada centro vai seguir a sua experiência, não dá para falar que está certo ou não está errado. Mas se vocês verem alguém dialisando só doente com 200 e olha lá, porque assim, a gente está com 200 de amônia, acordado, conversando com você, Glasgow, que tudo bem, difícil isso acontecer. Mas se acontecer, será que precisa? Eu acho que precisa perguntar, não sei se tem certo ou errado. Né? Sim, como dosar a amônia? Ótima questão. Eu nunca tinha visto lá em colégio, a gente não Essa é a melhor forma de resolver o problema. Gente, como coleta amônia? Onde vocês coletam? Por que vocês coletam? No lugar que vocês coletam. Quem coleta no catéter central? Coleta na artéria. Quem coleta via periférica? Onde é certo coletar? Por que eles são diferentes? Por causa da passagem periférica, perfeito, mas principalmente a passagem pulmonar. A amônia é altamente volátil. Então a gente elimina na ventilação bastante. Então, certo é de coletar arterial. Que está chegando, teoricamente, no cérebro. Então, dá uma olhada depois, todos os textos que vocês verem sobre a amônia, começa com arterial amônia. Tá? Então, coletar, frasco fechado, de preferência gelada, e levar correndo para o laboratório. Tem que ser arterial, gente. Tá? Venosa vai ser mais baixo. Bom, se você não quiser dialisar para amônia, pode venosa. Deixa eu hiperventilando. Mas eu vejo que é muito lento o adiado por amônia. A Dani Pereirinha fez a reação disso lá para ele. Não, desculpa, é verdade, tem razão, estou falando ao contrário. Se a passagem é pulmonar, então venosa vai ser mais alta. Então, não dá certo o plano de colocar venoso também. Tem alguns trabalhos, eu acho mesmo. Não quis entrar muito nisso, mas que tentaram avaliar a acetilcisteína para qualquer outra causa de hepatite fulminante, hepatite aguda grave, por outras drogas que não só paracetamol. E nos trabalhos que eu acho que são observacionais, parecia que talvez fizesse algum sentido.
Acho que é o estresse oxidativo. Reduz o estresse oxidativo. Radical livre e tal.
que é outra coisa. Eu tô tendo um pouco da sensação também que em algum momento a gente vai ter alguma coisa que vai conseguir manter mais tempo. E às vezes dá a sensação de coisa, assim, melhoras, parece que ganhar tempo, ao mesmo tempo que não transplanta e vai andando com ele, vai invariavelmente morrer. Então, Você tem uma ideia nesse sentido? Há um tempo atrás, a Isabela Tsuji, quando ela foi lá para o Belon, ela ficou um mês e pouquinho lá no Belon, no professor Belon. E lá eles são referência de transplante hepático de Melbourne, né? Na região de Melbourne. E lá os caras têm essa raça, né? O cara chega a estar muito ruim, não, deixa eu melhorar um pouco de transplante quando ele melhorar. Né? Os caras fazem CPFA, né? Quer dizer, fazem troca plasmática parecido ali. E tocam a vida assim. Não sei se a gente consegue isso aqui no HC. Né? Professor, e a questão do psicólogo do transplante da idade, né? Maior de 10 anos, maior de 20, 40, que nessa faixa, geralmente, o paciente Provavelmente sim, o prognóstico deles é melhor. Né? O prognóstico deles é melhor. Por droga. Você tem essa união, por droga, gente jovem, dá para dar uma esticada. Bom, hepática é um negócio legal, né? o meu paciente que estava aqui super bem, ele fez um baita de um vídeo, ele não só conseguia aumentar a medicação. E ele estava indo bem, então não voltava uma reunião do tempo. Para continuar achando que ele estava indo bem. No fígado, o Dr. Carneiro, ele comprou uma prisma, né? Ou tem duas? Tem mais de uma prisma, né? Cacilda.